E bom dia para você que está em casa. Uma eletricitária que teve a jornada de trabalho reduzida no Rio Grande do Sul vai receber horas extras. E agora os funcionários demitidos sem justa causa terão plano de saúde garantido. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Participe pelo twitter.com/patendimento, você escreve tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Vanessa Viduto. Bom dia, Vanessa, obrigada por sua presença aqui com a gente. Bom dia, Madi, bom dia aos telespectadores, é um prazer. Olha, agora os funcionários aposentados ou demitidos sem justa causa terão o plano de saúde garantido. A nova norma da Agência Nacional de Saúde Complementar entrou em vigor no dia 1º deste mês. De acordo com as novas regras, o aposentado que contribuir por mais de 10 anos poderá manter o plano pelo tempo que desejar. Quando o período for menor, cada ano de contribuição dará direito a 1 ano no plano coletivo depois da aposentadoria. Já os trabalhadores demitidos sem justa causa podem permanecer no plano por um período equivalente a 1/3 do tempo em que foram beneficiários dentro da empresa. Isso respeitando o limite mínimo de 6 meses e o máximo de 2 anos. A ANS definiu que as empresas poderão manter os aposentados e demitidos no mesmo plano dos ativos, ou então fazer uma contratação exclusiva, desde que mantendo as condições de cobertura e rede do plano dos ativos. Se todos estiverem no mesmo plano, o reajuste deverá ser o mesmo para empregados ativos, aposentados e demitidos. A chamada portabilidade especial também está prevista na norma da ANS. Durante o período de manutenção do plano, o aposentado e o funcionário demitido poderão migrar para um plano individual ou coletivo por adesão. Isso sem ter de cumprir novas carências. Bom, Vanessa, é uma boa notícia, mas conversando com a Vanessa antes do programa, eu fiquei sabendo que essa notícia, essa informação que foi dada como uma novidade, não é exatamente assim, não é, Vanessa? É isso mesmo, Madi. Essa importante proteção do aposentado que ainda está no mercado de trabalho, ela já existe desde janeiro de 99. Existe uma lei, que é a Lei 9.656/98, em vigor desde janeiro de 99, que já previa o direito do aposentado, que está vinculado a um plano de saúde relacionado ao vínculo empregatício, ao se desligar da empresa, o direito de manter esse plano de saúde vitaliciamente, desde que ele tenha contribuído por pelo menos 10 anos, ou se for um período de contribuição inferior a 10 anos, pelo menos pelo mesmo período que ele tem de contribuição para esse plano de saúde. Isso porque, Madi, evidentemente um aposentado que está há 10, 15 anos vinculado a um plano coletivo, a um plano do empregador, quando ele se desliga, dificilmente ele vai conseguir no mercado contratar um plano individual nas mesmas condições e no mesmo padrão que ele já gozava. Claro, né? A novidade então agora é que agora isso vai ser fiscalizado, A novidade é que a ANS, que é a agência responsável pela fiscalização e aplicação de sanções administrativas, vai ter o poder de fiscalizar e evitar que os empregadores parem de descumprir essa lei. A legislação já existia e ela deveria ser cumprida porque ela é impositiva, ela é coercitiva, mas a gente via aí na prática um enorme abuso por parte dos empregadores, desinformação por parte dos trabalhadores que poucos conhecem esse direito, né? E agora o que a ANS trouxe com essa instrução normativa? Também uma obrigação do empregador notificar o empregado e dando um prazo de 30 dias para ele se manifestar pelo interesse de se manter no plano de saúde. Essa notificação é fundamental e esse prazo de 30 dias só vai começar a correr se ele for comprovado por escrito que o trabalhador foi informado, foi notificado. Quer dizer que até aqui quem tinha essa informação precisava entrar na justiça. Precisava entrar porque havia um descumprimento generalizado por parte dos empregadores. Se esse descumprimento continuar, o que a pessoa deve fazer? Olha, pode informar a ANS tem poder de aplicar sanções, de aplicar multas, né, multas pecuniárias pesadas às operadoras que descumprirem, inclusive suspendendo a operação, a contratação de novos
novos contratos com outras empresas no mercado, enfim, há um leque aí de opções de penalidades que a ANS pode aplicar, sim, para quem descumprir. Hoje é um dia de muitas perguntas e vamos a elas. O Francisco Berto é de Campina Grande. Ele escreve: eu me aposentei com aposentadoria especial do INSS e previdência complementar. No início eu recebia 5 salários mínimos e meio. Hoje eu só recebo 2 salários mínimos e meio. Eu gostaria de saber se eu estou fora do fator previdenciário ou não. E o que eu faço para ter de volta o que eu recebia antes, 5 salários mínimos e meio. Essa comparação com o número de salários mínimos já não é mais possível de ser pleiteada. Por quê, Magi? Porque a nossa Constituição Federal de 1988, ela trouxe um dispositivo que acabou com qualquer equiparação de pagamento de benefício ao número de salários mínimos. Então, isso não é mais possível. Tanto que a gente observa o governo, né, já desde o governo passado, do governo Lula, uma adoção de uma política de revalorização do mínimo. Então, a gente vê as aposentadorias que são concedidas com base no salário mínimo, com reajustes aí de 15%, 12%, sempre acima do índice de inflação, e as aposentadorias que são pagas acima do mínimo com um reajuste bem menor, um reajuste baseado na inflação, no INPC. Então, não é possível pedir essa equiparação no número de salários mínimos, mas há outras revisões que podem ser avaliadas no caso dele, como, por exemplo, a revisão do trabalhador que se aposentou e continuou em atividade, revisão das parcelas do salário de contribuição, que pode haver algum erro, pode haver algum índice incorreto que tenha sido aplicado nos salários de contribuição que formaram a renda mensal inicial, enfim. Ele precisa, na verdade, se dirigir a uma agência do INSS, pedir um CNIS, que é um Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde constam todas as contribuições dele, e analisar, ver se tem algum erro, às vezes até procurar um profissional da confiança dele para verificar que revisão que é cabível no caso dele. Olha, o Sérgio Marques do Nascimento escreve: eu fui demitido por motivo de doença. Há meses venho tentando o benefício do auxílio-doença depois de ter adquirido depressão, pânico e sou também bipolar. Eu tenho todos os atestados médicos, eu faço tratamento no CAPS e o INSS não concede o benefício. O que eu devo fazer? Olha, em primeiro lugar, ele tem 2 questões aí, uma questão previdenciária e uma questão trabalhista também. Porque se ele estava doente, não estava apto para o trabalho, ele não poderia ter sido demitido. Ele pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, comprovando que ele estava incapaz, que ele estava doente, pedir a reintegração e o correto é o contrato de trabalho dele ficar suspenso até a reabilitação profissional. Ele não poderia ter sido demitido doente. E o aspecto previdenciário, se ele não está conseguindo o benefício, se o INSS vem negando reiteradamente, ele deve também ingressar com uma ação na Justiça, deve apresentar todos os laudos, relatórios médicos, prescrição de medicamento, ingressar com um processo. Lembrando que na Justiça ele vai passar com um especialista na patologia dele, ele ainda tem a possibilidade de levar um assistente técnico na perícia judicial, que é o médico que o acompanha, que pode fornecer melhores elementos para o perito nomeado pelo juiz e ter grandes chances de conseguir o benefício por incapacidade. Olha, a Geni é de Arapongas, no Paraná. Os meus sogros são bem velhinhos, são aposentados. Eles têm um filho que tem a síndrome de Down e esse filho não tem condições de trabalhar. Ele recebia um benefício e, sem mais nem menos, esse benefício foi cortado. Eu gostaria de saber por quê e que providência tomar, pois além deles serem velhinhos, eles pagam mais de um salário mínimo de aluguel, enfim, tem muitas dificuldades. E eu gostaria de saber o que eu deveria fazer. Ela escreve: olha, o incapaz, ele tem direito a receber um benefício assistencial, que é o LOAS. Ela não deixou muito claro se esse benefício que o rapaz, o menino, estava recebendo, mas é bem possível que seja o LOAS, que ele é pago como uma ajuda do governo, uma assistência no valor de um salário mínimo, desde que na mesma residência não tenha ninguém recebendo aposentadoria do INSS acima do valor de um salário mínimo. A gente não conhece detalhes do caso, não sabe o que aconteceu. O que ela deve fazer? Ela pode se dirigir à agência do INSS concessora desse benefício, pleitear uma cópia do benefício, uma cópia do processo administrativo, onde vai trazer todo o histórico e vai trazer a motivação do corte desse benefício para que possa ser verificado se esse corte é devido ou não, né? Se incidiu em alguma causa de extinção aí desse benefício. Caso os pais
contribuam para o INSS, evidentemente que esse filho vai ter direito a receber uma pensão na falta de qualquer um deles, né? Morrendo um ou outro, inclusive os dois, se forem ambos segurados do INSS, o menino vai ter direito a receber a pensão de ambos, porque ele é um dependente, é um incapaz, né? As providências que ele podem tomar para que isso no futuro seja mais fácil, já fique formalizado, que a pessoa que vai cuidar dele, porque ele vai ter que ter um curador, na falta do pai e da mãe, tem que ter um curador nomeado, se responsabilizando por essa pessoa. É já ingressar com uma ação de interdição, né? Ingressando com uma ação de interdição que pode ser ingressada em qualquer vara da família, do fórum da região onde reside esse menino, obtendo uma curatela, já vai ficar registrada essa incapacidade. Aí no futuro, com a falta de qualquer um deles, ele vai receber a pensão por morte. Muito bem, muita gente busca os benefícios da Previdência Social, mas um deles poucos querem receber por uma razão óbvia, a pensão por morte. Esse é o tema da pergunta que chega lá de Belo Horizonte. Vamos ver. Quem tem direito à pensão por morte? Rita Sampaio, eu sou aposentada. Quem tem direito, Vanessa? Olha, existe um rol de beneficiários na lei, começando com o cônjuge ou o companheiro e a companheira, lembrando que o homem também tem direito a receber a pensão no caso de falecimento da sua esposa assegurada, e o companheiro também, o ex-cônjuge desde que receba a pensão alimentícia, o ex-companheiro também, e essa pensão alimentícia não precisa estar formalizada numa separação, pode ser algum tipo de ajuda que seja comprovada, também vai ter direito. O filho menor de 21 anos ou incapaz, e não havendo nem cônjuge, nem filho menor de 21 anos incapaz, os pais do segurado falecido têm direito desde que comprovem a dependência econômica, e o irmão do falecido também, necessitando também nessa hipótese comprovar a dependência econômica, e o irmão do falecido desde que seja menor de 21 anos ou incapaz. Para complementar essa pergunta, a questão da Maria Souza Vaz, que é de Osasco. Ela gostaria de saber se a cunhada dela tem o direito de pensão por morte, porque o irmão dela não pagava o INSS há mais de 6 anos. A pensão do irmão? Ah, não, perdão, que era casado com a cunhada. Entendi, captei. Isso, ela quer saber se a cunhada tem direito à pensão por morte. Então, um dos requisitos da pensão é que o segurado falecido tenha qualidade de segurado, ou seja, que ele esteja contribuindo para o INSS, ou que ele tenha deixado de contribuir num período que é chamado de período de graça. A lei autoriza que o segurado pare de contribuir e durante um período não perca a qualidade de segurado, ou seja, não perca o direito aos benefícios. Que período é esse? A regrinha é 1 ano. Se esse segurado contribuiu por mais de 10 anos, esse prazo pode ser estendido para 24 meses, ou seja, 2 anos. E se além de mais de 10 anos de contribuição ele tiver recebido seguro-desemprego, esse prazo é de 3 anos. Então, se ele parou de contribuir até 3 anos e morreu, ela teria direito a receber. No caso, aí são 6 anos, né? Ela já esclareceu. O que ela vai precisar comprovar? Que ele ficou doente ainda dentro desse período de graça, ou seja, dentro desse período máximo de 3 anos. Se ela comprovar que é uma doença que ocorreu dentro desse período, ela consegue a pensão por morte. Ok. A Maria Madalena Teodora, de Belo Horizonte, ela escreve: eu tenho um cunhado de 83 anos, já aposentado por tempo de serviço, que há 10 anos voltou a trabalhar com carteira assinada, portanto, contribuindo para a Previdência. Como proceder para entrar com sua desaposentadoria e melhorar o seu valor do benefício? Caso não possa receber... ela disse, caso ela não possa receber a resposta aqui para a gente enviar por e-mail, mas a sua resposta vai ser respondida agora mesmo. Sem dúvida nenhuma, a situação dele é uma situação que a gente observa aí em milhares de brasileiros, né, que se aposentam e continuam no mercado de trabalho, trabalhando, produzindo. A desaposentação ela é uma tese jurídica que precisa necessariamente do ingresso de uma ação no Poder Judiciário. É preciso ingressar com uma ação de revisão do benefício na Justiça, porque a INSS não reconhece essa tese. Então, se for no posto pedir, eu quero a revisão da desaposentação, não vai conseguir absolutamente nada. Tem que entrar com uma ação na Justiça. Essa ação é uma ação que ainda é polêmica, é uma ação que ainda divide o Poder Judiciário. Há juízes que concedem e há juízes que negam. E é importante a gente lembrar que essa tese, essa discussão vai ser decidida no Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima da Justiça. Já existe um recurso que está tramitando no Supremo Tribunal Federal
pendente de julgamento, aguardando o julgamento, né? A boa notícia é que há um voto favorável do relator, que é o ministro Marco Aurélio de Mello. Ele é totalmente a favor, ele defende o direito dos aposentados de reverem a aposentadoria, uma vez que eles pagaram, eles contribuíram, né? Eles verteram as contribuições para o INSS, então nada mais justo do que recalcular a aposentadoria, permitindo que se melhore o benefício, mas ainda não há uma posição definitiva. Eu me lembro que esse foi tema de um dos nossos primeiros programas, você se lembra? É verdade. E a gente colocou como uma votação que aconteceria ali em breve, né? Passaram-se já 5 meses, 6 meses. É verdade. Né? Recentemente, no comecinho de maio, foi atribuído um regime de urgência nessa votação. Também. Mas o que deveria, né, passar na frente de outros projetos, mas a gente não viu ainda essa urgência de fato assim como acontecer. O fim do fator previdenciário. Exatamente. Certo. O Antônio tem 29 anos, ele é de Guarulhos. Ele escreve: eu tenho hepatite C. Eu estou no INSS já faz 2 anos. Eu posso adquirir o meu auxílio, eu posso pedir o meu auxílio-doença? Olha, o auxílio-doença, ele só vai ser pago se a hepatite C é uma doença grave, a gente sabe disso, mas se ela estiver incapacitando o segurado para o trabalho. Se a doença estiver sob controle, se ele conseguir exercer as atividades laborativas dele, não vai ser possível o afastamento. Agora, se ele não conseguir trabalhar, ele vai apresentar, vai fazer um pedido de auxílio-doença no INSS, que ele pode fazer tanto pelo site, que é o www.inss.gov.br, ele vai escolher a agência mais próxima da casa dele, vai agendar um horário, ou ele pode fazer pelo telefone 135, levar os laudos médicos, relatórios pedindo afastamento e obter ou tentar obter o auxílio-doença. Muito bem, nós já voltamos com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma empregada que teve a jornada reduzida por iniciativa do empregador e receberá horas extras. Continue aí, até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando as dúvidas é a advogada Vanessa Viduto. Vanessa, uma notícia recente, ela conta que uma eletricitária do Rio Grande do Sul, ela tinha sido contratada para trabalhar de segunda a sábado, 44 horas semanais. O empregador reduziu essa carga horária, então ela foi dispensada dos sábados, mas a Justiça decidiu que ela não teria redução salarial. O que isso significa? Quer dizer que, por exemplo, alguém que vai se aposentar ou que já se aposentou pode entrar na Justiça e rever essas horas que não foram pagas? É isso que aconteceu? O que é importante a gente lembrar? Toda a contraprestação pelo trabalho, toda a verba que é paga em função do trabalho, com a habitualidade, ela incorpora o salário. Então, uma hora extra que é paga com habitualidade, ela não pode ser tirada mais do trabalhador, porque ela se incorpora ao salário, se incorpora à remuneração. Um adicional de periculosidade, de penosidade, insalubridade. E o que é muito importante o trabalhador observar? Que essas verbas, elas vão refletir na futura aposentadoria, porque é sobre o valor da remuneração que vai incidir a contribuição social, que vai gerar futuramente a média da aposentadoria. Então, um trabalhador que ganhe na Justiça do Trabalho a incorporação de alguma verba trabalhista, seja hora extra, seja uma periculosidade, ou seja algum período que o trabalhador não reconheceu o vínculo em carteira, a pessoa trabalhava na informalidade, ingressa na Justiça para ter aquele período registrado em carteira, o que é muito comum. Isso é muito importante para uma futura aposentadoria ou até para aquele que já está aposentado. Por quê? O CNIS do INSS, que é aquele Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele contém ali a relação dos salários de contribuição, ou seja, da remuneração do trabalhador. E quando ele ganha uma ação na Justiça do Trabalho, esse CNIS tem que ser alterado, tem que ser revisto para que a aposentadoria, que se já foi concedida, seja revista, ou então para que a futura aposentadoria tenha base numa média melhor. Isso tem que ser observado, é extremamente importante. E tem a ver com essa pergunta da Janilda Bonani, né, que ela conta: o meu marido é aposentado e continua trabalhando, contribui normalmente. Ela pergunta: terá direito à revisão ao parar? Né? Então, esse caso que a gente mostrou é mais seria mais uma razão para que sim, não é isso? É uma questão, ela não está relacionada diretamente com a questão trabalhista, da Justiça do Trabalho, porque ele
pelo que ela relata, ele está trabalhando com vínculo, os recolhimentos previdenciários devem estar sendo feitos. Né? Na hipótese anterior, é naquela situação que o trabalhador precisa ir para a Justiça do Trabalho para recorrer a respeito de alguma verba trabalhista que não esteja sendo paga corretamente. Entendi. E essa verba vai necessariamente refletir na futura aposentadoria. Aqui não, aqui é a hipótese da desaposentação. Do trabalhador que se aposenta e tem o direito de recalcular a sua aposentadoria, incluindo as contribuições e o período posterior para gerar uma renda melhor, uma renda mensal inicial melhor do que a que ele já recebe. E lembrando que é importante que se faça o cálculo antes de ingressar com esse processo, antes de ingressar com essa revisão, porque não são todas as situações que o trabalhador vai ter direito a essa revisão, né? Principalmente se é uma pessoa que se aposentou antes do fator previdenciário e depois, vamos imaginar que a contribuição seja uma contribuição pelo mínimo. É possivelmente que o cálculo não seja mais benéfico do que o que ele já recebe. No site do INSS, existe um link que disponibiliza uma simulação de aposentadoria. Então, a pessoa munida do CNIS, né, que traz todas as informações sobre o salário, sobre a base das contribuições, ela pode inserir esses dados no site, nesse simulador do próprio site do INSS e ver se a nova aposentadoria é mais benéfica para saber se ela está ou não inserida na possibilidade de desaposentação. Ok, mito ou verdade? Vamos a mais uma dúvida sobre pensão. Vanessa, o não pagamento da pensão estabelecida por decisão judicial pode levar à prisão do inadimplente acusado de débito, por exemplo, alimentar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, essa é uma hipótese de prisão civil, é uma das únicas hipóteses hoje prevista na nossa legislação que dá o direito de quem é credor de alimentos pedir a prisão do devedor, e ela de fato acontece e é rápida. E o devedor de alimentos, ou seja, ele deve um dinheiro, ou às vezes são até alimentos pagos diretamente, como, por exemplo, uma escola que é paga diretamente, um alimento que a gente chama de alimento in natura, não é pago em dinheiro, mas é pago diretamente. Eles servem para a sobrevivência daquele que recebe, né? Então, eles não podem faltar. A prisão é uma forma de fazer com que esses alimentos não faltem, eles não deixem de ser pagos. É uma forma de obrigar, de fazer com que haja um medo, né, pelo não pagamento e de ocorrer a incidência dessa prisão civil. O Claudemir Moreno escreve: eu trabalho com carteira assinada desde 82. Entre os anos de 96 e 2008, além de trabalhar durante o dia, trabalhei à noite ministrando aulas em uma escola particular. Ou seja, eu tinha um emprego durante o dia com carteira assinada e outro à noite também com carteira assinada. Por serem empregos diferentes e horários diferentes, o INSS reconhece as duas contagens de tempo? Não. A contagem de tempo, ela não pode ser contada, não pode ser somado num único dia dois vínculos distintos. Agora, isso vai refletir, vai haver uma influência no cálculo, ou seja, no salário de contribuição, porque como há duas contribuições para o INSS, em virtude, vai ser considerada uma atividade principal, que é a atividade mais antiga dele, e a atividade secundária vai gerar um acréscimo no salário de contribuição para o cálculo. Agora, o tempo é um dia só que é contado, tá? Esse tempo não é contado em dobro, esses dois vínculos não são contados a mais, além do que o tempo normal. Olha, a Luzia de Petrolina, em Pernambuco, e ela faz uma pergunta: quanto conta um ano nas seguintes profissões? Soldador, motorista de ônibus urbano e mina subterrânea de cobre. Ficou claro para você? Ficou claro. Ela está se referindo à aposentadoria especial. Né? A aposentadoria especial, lembrando que há duas modalidades. Para o trabalhador que trabalhou 25 anos direto submetido a esse tipo de atividade, agentes agressivos à sua saúde, ele tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos sem fator previdenciário. E há o trabalhador, que é a pergunta da nossa telespectadora, que mesclou, ele teve uma atividade comum e uma atividade especial. O que acontece com esse trabalhador? O período que ele trabalhou em atividade agressiva à saúde vale 40% a mais se ele for homem e 20% a mais se for mulher, para somar com os demais períodos comuns e gerar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é um tempo que vale um pouco a mais, porque é um tempo que prejudicou a saúde dele. Existe no site uma informação sobre isso, um jeito dela saber? Existe, sim. No site do INSS, existem todos os tipos de aposentadoria e há informação, sim, sobre a conversão de tempo especial.
Olha, o Cícero tem 48 anos, ele escreve: eu tenho 30 anos de trabalho numa padaria. Eu ganho adicional noturno. Serve para aposentadoria? Não, o adicional noturno ele não vai gerar uma aposentadoria, ele não vai gerar essa conversão de tempo especial. O que vai acontecer é que o adicional noturno ele incrementa a base da contribuição do INSS. Então, vai trazer uma média, uma contribuição melhor em função do adicional noturno que incorpora o salário dele por ser pago com habitualidade, faz parte da remuneração. O Gilmar escreve: eu estou recebendo auxílio-doença. Gostaria de saber se esse tempo que estou afastado do serviço eu vou ter que repor num tempo mais adiante. De forma alguma. O auxílio-doença ele é computado como se ele estivesse contribuindo para a Previdência. Conta normalmente como tempo de contribuição. Tanto é que a alíquota que vai incidir sobre a média das remunerações dele é de 91%, justamente em função da retenção de 9% que computa como se fosse uma contribuição para o INSS. Olha, o Edio 40 Júnior tem 54 anos e é de Pontal. Ele escreve: depois de quase 5 anos de ação na Justiça para aposentadoria especial, ganhei a causa e estou prestes a receber o benefício. Daí ele divide aqui as questões dele. A primeira: será necessário entrar na Justiça para receber o atrasado ou ele virá naturalmente? De forma alguma, se ele já ganhou uma ação na Justiça, faz parte do processo que está em andamento. O que é preciso ser feito, o que o advogado que o assiste precisa fazer é promover a execução. O que é execução? Quando você obtém uma sentença definitiva, uma sentença que não comporta mais nenhum recurso, começa um novo processo que é de execução dessa sentença. A concessão da aposentadoria se chama execução de obrigação de fazer. O advogado tem que pedir para que o juiz conceda um prazo para que o INSS implemente imediatamente eu digo entre 15 dias a 30 dias da intimação, implemente a aposentadoria que já foi definida em sentença. E aí também vai haver uma discussão dos atrasados. O advogado dele vai apresentar uma memória de cálculo, com o cálculo de todos os atrasados, ou é possível, nessa hipótese, pedir o que é chamado de execução invertida. O que é execução invertida? Como o INSS dispõe de todos os elementos para fazer esse cálculo, é possível que o advogado, o próprio juiz, defira a apresentação de cálculos pelo próprio INSS. Aí, se o advogado dele concordar, esses cálculos são homologados e ele vai receber através de um ofício requisitório, se for inferior a 60 salários mínimos, ou precatório, se for superior a 60 salários mínimos. O que a gente costuma muito receber questionamentos: ah, doutor, é precatório, eu não vou receber esse dinheiro nunca, não vou ver a cor do dinheiro. Não é verdade, porque o precatório pago pelo INSS é um precatório alimentar, ele tem prioridade, ele é pago normalmente, ele não demora mais 10 anos para receber, nem 20, nem 30, muito pelo contrário. Se ele for um precatório escrito até o meio do ano, ele vai ser recebido no exercício seguinte, ou seja, no ano seguinte. Então, ele pode ficar tranquilo que ele vai receber os atrasados. Muito bem, olha, para encerrar aqui a última parte da pergunta do Edio. Após a instalação do benefício, eu mudei de cargo, não é mais insalubre. Eu vou continuar na empresa. Vão continuar descontando o INSS? Vão. O trabalhador, ele é um segurado obrigatório da Previdência. Mesmo que ele tenha se aposentado, ele vai ter o desconto do INSS. Esse é um dos fundamentos da ação de desaposentação. Justamente em função do aposentado continuar pagando o INSS, é que gerou-se essa tese da desaposentação, que é o direito de utilizar essas contribuições para recalcular a aposentadoria. Vanessa Viduto, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Recebemos muitas perguntas, foi muito interessante o programa. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia para você que está em casa. Amanhã o nosso tema será planos de saúde. Continue, comece a enviar sua pergunta. Bom dia, até amanhã.